Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou responder uma pergunta. Você sabe quem é o cirurgião vascular? Quem é o angiologista? Sabe qual que é o caminho que ele percorreu para chegar até você? Bom, tudo começa com a graduação, a faculdade de medicina. São 6 anos de faculdade durante a graduação, em que ele vai aprender todas as áreas da medicina, sendo 2 anos finais da graduação o internato. Nesse internato ele já está dentro do hospital cuidando de pacientes. Antes disso ele está formando as bases teóricas. Para entrar na faculdade é necessário um vestibular que é extremamente concorrido. Após isso ele vai entrar na residência médica, e a residência inicial, para quem quer seguir esse caminho, é a residência de cirurgia geral. A residência de cirurgia geral vai levar entre 2 a 4 anos, dependendo de como vai ser feito. Também tem uma prova muito difícil para entrar. Quem fez angiologia pode ter iniciado com a residência de clínica médica, mas quem fez cirurgia vascular inicia-se sempre com a residência de cirurgia geral. Então, o cirurgião vascular que fez a formação completa, ele também tem a formação em cirurgia geral, já tratou muito no passado doenças comuns na cirurgia geral, como hérnia, como hemorroida, como apendicite e outras doenças abdominais. Após a residência médica de cirurgia geral, o cirurgião vascular vai para a residência médica de cirurgia vascular. São mais 2 a 4 anos, também precisa de uma grande prova difícil para passar. Nesse momento ele vai aprender as doenças vasculares, então sistema arterial, sistema venoso, sistema linfático, tratando de doenças como a aterosclerose, aneurismas, estenoses. Dentro do rol de doenças venosas, varizes, trombose e outras doenças linfáticas como linfedema, erisipela e muito mais. Então, nesses 2 a 4 anos, ele já está bem dedicado à subespecialidade da cirurgia vascular. Agora, quem regula tudo isso é o MEC, pela via da residência médica, graduação, então, e a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que é a SBACV. Então ela vai dar esses títulos, né? São títulos que o cirurgião vascular vai recebendo durante a vida. Após a residência de cirurgia vascular, não acabou, ainda tem muito chão pela frente. Ainda existem as subespecializações, então após formado em cirurgia vascular, então ele já é médico da graduação, ele já é cirurgião geral da residência de cirurgia geral, ele já é cirurgião vascular da residência de cirurgia vascular, ele ainda vai se subespecializar. Então ele pode se subespecializar em cirurgia endovascular, que é onde ele aprende os tratamentos modernos realizados dentro dos vasos para colocação de stent, embolização e outros procedimentos minimamente invasivos, que é a angiorradiologia. Então esse é um caminho para ele chegar na cirurgia endovascular, e ele ainda pode fazer a subespecialização em ecografia vascular. Então como realizar exames ultrassonográficos, ecográficos dentro das patologias vasculares. Então são outros subtítulos ainda outorgados pela SBACV que o cirurgião vascular pode almejar. Ainda mais, ele pode seguir carreira acadêmica, se ele quiser, e fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado, pode chegar a ser até o professor de universidade, se ele almejar aí uma vida acadêmica. A grande questão é que nunca acaba o estudo, né? É muito comum o cirurgião vascular ter passado aí 12 anos de formação para chegar até a especialização, a subespecialização, mas a gente não pode ficar parado, né? A medicina continua avançando e avança muito rápido.
Boa parte dos procedimentos que eu faço hoje não eram sequer ensinados na faculdade ou mesmo na residência. Tem vários exemplos que eu posso dar. Por exemplo, a cirurgia de varizes com laser, ela chegou no Brasil logo depois que eu terminei a residência. Então a gente começou a fazer quando ninguém fazia e num momento em que não era ensinado em lugar nenhum. Hoje talvez já tenha algumas residências que ensinem. A cirurgia endovascular também. Na época eu fui aprender na Itália, passei um ano lá, porque aqui no Brasil não era algo disseminado. Mesmo outras doenças, como o lipedema, que eu tenho falado bastante, isso não é comentado em faculdade ou residência nenhuma. Então, finalizando, o cirurgião vascular é um médico ultra especializado em realizar um tratamento vascular, tanto arterial, venoso, quanto linfático. Mas ele passou em todos os testes de aprendizado anterior e é capaz de lidar e tratar com a maior parte das doenças e situações médicas. Então, por isso, sempre que buscar um tratamento para alguma doença vascular, busque um cirurgião vascular que tenha passado por todas essas fases, que tenha isso no seu currículo disponível na internet e que tenha sido atestado então pela SBACV. E aí você está com certeza em boas mãos. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho lá embaixo e até o próximo.